Dia 13 de maio de 2021, nós estamos reunidos com o sexto semestre de pedagogia para tratarmos hoje sobre a questão de direitos humanos na universidade. Direitos humanos, eles fazem parte da humanidade, né? Mas, no ano de 2016, nasce esse pacto, né, de abordar especificamente sobre direitos humanos na universidade. Então, hoje, nós vamos tratar, os direitos humanos tratam de 5 eixos principais, esses direitos humanos na universidade, e hoje vocês vão ter a oportunidade de estar atento a essas questões. Bom, vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Ainda não, professor. Não. Vamos fechar aqui. E aí? Agora sim. Maravilha. Então, nós vamos tratar sobre a questão, entendendo sobre o respeito à diversidade. Ixi, será que travou? Isso aí. Aí eu tava bem, achei que era minha internet. Da graduação, pós-graduação, que vão estar dentro do espaço da universidade. Aí tinha uma apresentação minha, né? No caso, vocês já me conhecem, né? Eu sou mestre, né? Por isso que tem a sigla mestre, né? Mestre em Ciências Sociais, eu sou pedagoga, psicopedagoga, e vocês já me conhecem e não precisa toda essa questão de apresentação. Então, esse é o logotipo do Pacto Universitário de Educação em Direitos Humanos. Ele nasce no ano de 2016, né? Ou seja, é um pacto recente, né? E o MEC vem ampliando, evidentemente, com 2 anos, devido a essa pandemia, e o MEC vem fazendo um esforço para que possa ter essa cultura dentro do espaço universitário. Qual o objetivo? O objetivo é a superação da violência, do preconceito e da discriminação no ambiente universitário por meio do desenvolvimento de atividades educacionais e de proteção e promoção dos direitos humanos nas IES, nas instituições de ensino superior. Quais são os eixos? O Pacto Universitário, pela promoção do respeito à diversidade, da cultura, da paz e dos direitos humanos, aponta 5 eixos prioritários para a educação em direitos humanos no ambiente universitário. O primeiro eixo é o de ensino. O que esse eixo vai priorizar? Ele tem como objetivo apoiar e orientar a inclusão nos projetos pedagógicos dos cursos, na formação inicial e em suas atividades curriculares a temática dos direitos humanos, promovendo, assim, uma formação continuada. Então, cada professor, dentro da sua grade curricular, da sua ementa,
deve abordar dentro da universidade essa questão sobre o tema respeito à diversidade. Então, falar dos direitos humanos, e às vezes não é o conteúdo da minha área de conhecimento, é exatamente aquele olhar que eu já expliquei para vocês sobre a questão dos temas transversais. Então, mas como é que eu vou inserir os temas transversais na minha aula? Como é que eu vou falar? Eu sou professora de matemática, como é que eu vou falar de saúde? Como é que eu vou falar de orientação sexual? É exatamente a questão dos direitos humanos. Nós, como responsáveis, principalmente pedagogo, pela formação de profissionais, nós temos que ter esse olhar para trabalhar essa questão de direitos humanos. Nós estamos atravessando uma pandemia e as pessoas ficaram mais sensibilizadas por tudo que nós estamos vivendo, pelo número de perdas, de vidas, né, que estamos tendo. Mas, em alguns espaços, a gente observa uma tendência a determinado tipo de brincadeiras, a determinado tipo de questões pejorativas e o próprio bullying, às vezes dentro da própria universidade. Então, às vezes, o aluno já sofreu isso na educação infantil, sofreu durante a educação básica, chega na graduação, ele também sofre esse tipo de perseguição. Então, dentro da universidade, isso precisa ser tratado de uma forma, com um olhar para quê? Para que possamos formar cidadãos conscientes e que possam, então, estar respeitando a todos. Então, recapitulando, o primeiro dos 5 eixos é o ensino. O ensino para orientar a inclusão de projetos pedagógicos que tratem dessas questões de direitos humanos. O segundo eixo é a pesquisa. Então, a pesquisa busca promover uma política de incentivo que institua a realização de estudos e pesquisas nas temáticas de diversidade, com foco na análise da situação de discriminação e intolerância com grupos em situações de vulnerabilidade. Então, já estamos vulneráveis, já estamos sofrendo discriminação, e aí o que vamos fazer? Vamos pesquisar, vamos nos debruçar a entender por que determinado tipo de violência, de discriminação e de intolerância acontece. E aí a universidade é esse espaço de excelência, né? Eu sempre falo para vocês, a universidade é um network. A universidade é produção de conhecimento. E é nossa responsabilidade nos debruçarmos em estudos e pesquisas que tratem dessas questões. A faculdade de vocês, graças a Deus, não tem esse tipo de realidade, porque, assim, só tem o curso de vocês, certo? Mas a gente tem relato de cursos que, às vezes, perseguem outros cursos dentro de uma universidade. Então, meu curso é superior ao de vocês, ou, às vezes, os alunos de determinado curso estão adentrando ao espaço escolar e sofrem um tipo de perseguição ou de intolerância por determinado grupos ou alunos que cursam um outro curso. E aí começa dentro da universidade uma intolerância e um tipo de perseguição. E é isso que esse pacto, né, de direitos humanos na universidade pretende evitar e exterminar. O terceiro eixo é a extensão. A extensão é responsável por apoiar o desenvolvimento de atividades junto às comunidades, com foco na educação em direitos humanos. E por que se chama a extensão? Exatamente por isso, porque sai do espaço da universidade e vai dar suporte para as comunidades, principalmente as que estão no entorno da instituição de ensino superior, as IES.
Tudo bem até aí? Sim. Tudo bem. Professora. Tudo bem. Então, vamos lá. O quarto eixo é a gestão. A gestão vai buscar incorporar os direitos humanos na cultura e na gestão organizacional e institucional, no modo de mediação de conflitos, na forma de lidar e reparar processos de violações. Então, o que é mediação de conflitos? Existem cursos para ser mediador de conflito, porque você precisa saber conversar com as duas partes, né? Então, a gestão é justamente isso. Dentro da universidade, estabelecer pessoas. Vocês não têm representantes de classe, né? Todo ano não tem eleição de representante de classe. O representante de classe é o quê? É um mediador de conflito. Então, estou insatisfeito com determinada atitude, estou insatisfeito com determinado conhecimento, estou insatisfeito com a própria universidade. Vamos falar para o representante é essa ponte, não é? E aí ele vai levar, ele vai mediar. Quando a gente trata da questão de direitos humanos, isso ele vai além, porque quando a gente está falando que tem processo de reparo de violações, exige uma pessoa mais preparada, né? Não é simplesmente transmitir conhecimento, é levar uma informação de um lado e transmitir para o outro. Essa pessoa ela vai ser uma ponte, e às vezes vai conversar, vai dialogar com as duas partes, para quê? Para conseguir reparar os processos de violações. E o quinto eixo, né, é a convivência universitária e comunitária. Então, essa parceria universidade e comunidade deve conjugar esforços para o respeito à diversidade, em inúmeras vertentes. Buscando o quê? Buscando a ética de respeito à alteridade. O que é essa alteridade? O respeito às diferenças, o respeito a cada um, o espaço em que você vive, não é? E que você esteja sempre atento a essas questões. Então, quando chegar na universidade, é importante ter o acolhimento, a cultura de acolhimento. Então, chega no espaço da universidade, o que estão sentindo, né? Quais são as expectativas que cada uma de vocês tinha para o curso, né? Às vezes tem pessoas que falam assim, eu vou desistir do curso. Por quê? Porque eu comecei e o curso não está correspondendo às minhas expectativas. Quando tem dentro da universidade alguém que está gerindo, que é o gestor nessa área de direitos humanos, é esse gestor que entra lá, organizacional e institucional. Aí ele media esses conflitos, não é? Então, não é alguém do lado do discente, mas é alguém do lado dos docentes que vai tá fazendo essa ponte, né? Dialogando para saber o que esse aluno está sentindo, né? Evidentemente que nenhuma universidade quer errar. Toda universidade, ela tem por objetivo acertar. Mas, como nós estamos falando de seres humanos e somos diferentes na nossa essência, cada uma de vocês tem um tipo de expectativa para aquilo que vai encontrar. Então, às vezes, a universidade acredita que está correspondendo às expectativas de cada um. E, às vezes, ela não está correspondendo. Mas como é que essa universidade vai saber? Ela só vai saber se alguém falar, se alguém mediar, se alguém for a ponte de um lado, toda. Tentando entrar. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minutinho. Deixa eu interromper aqui, porque aí como está a tela...
Pronto. Agora a Débora entrou. Obrigada, Júlia. De nada. Estava aqui. Muito bem. No respeito à diversidade. Esse tema é algo que nós falamos bastante o tempo todo e vocês sempre vão estar ouvindo falar do respeito à diversidade. Não só na minha área de conhecimento. Vocês vão estar falando, ouvindo sobre o respeito à diversidade durante todo o curso, depois que vocês se formarem, e essa questão vai fazer parte da vida de vocês. Assim como no dia a dia, quando você está na condução, quando você está indo para o seu trabalho, você precisa respeitar a diversidade. Eu gosto de uma frase do Paulo Freire, que ele fala assim, agora eu não sei se é na pedagogia da autonomia, ou não me recordo se não é na pedagogia da esperança, que ele fala, eu corro risco. Né? Ah, mas será que eu devo correr esse risco? Nós corremos risco o tempo inteiro. A partir do momento que nós abrimos os olhos, nós estamos correndo risco, não é? Então, a pessoa fala, ele correu risco, ele saiu de casa, ele foi trabalhar, estamos correndo risco o tempo inteiro. Em casa, dentro do nosso quarto, no lugar que nós julgamos ser o mais perfeito para nos proteger, nós estamos corremos risco o tempo inteiro. Então, nós precisamos respeitar o outro o tempo inteiro. Talvez eu precise me policiar, não porque alguém vai falar, mas o que eu penso? Será que o que eu penso, a minha forma é tranquila? Ou a forma que eu falo, a forma que eu me exponho, não está machucando alguém lá do outro lado? Ah, mas eu penso assim, ninguém tem nada a ver com isso. Então, será? Né? Então, nós precisamos estar atentos sempre a essas questões. Então, vamos lá. Professora. A diferença. Desculpa aí. É não levar o pessoal, né? Nessa Exatamente. Questão. Porque às vezes acaba levando o pessoal. É assim, né, Júlia? É pensar o tempo inteiro, você é mãe, mas você não era mãe, né? Então, assim, não é porque eu sou mãe, é assim, pensar o tempo inteiro no outro. Por isso que o que é a empatia? A empatia é colocar-se no lugar do outro. Só quando você tem um comprometimento, né? Aí você não consegue se colocar no lugar do outro. Mas nós, que temos dentro do nosso conhecimento o domínio de certas competências, vamos chamar assim, né? E nós temos o domínio dessas competências, nós temos, sim, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais claro. Good Doctor, todo mundo vê, ou já ouviu falar dessa série, né? Sim. 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 Então, ele é o quê? Ele é um autista, certo? O autismo não tem empatia. O autismo não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Por isso que eu falei, quando você tem um comprometimento. Então, assim, o autista, ele não tem capacidade de se colocar no lugar do outro.
Então, você fala, poxa vida, se coloca no meu lugar. O autista não tem essa capacidade de se colocar no seu lugar. Então, ele vai e fala. A pessoa fala, o autista fala porque ele não sabe se está te magoando. Essa síndrome, ou, o TEA, transtorno do aspecto autista, não tem essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, ele não vai conseguir fazer isso, porque ele tem um comprometimento. Agora, as pessoas que não têm o comprometimento, sim se colocar no lugar do outro. Eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Como é que eu me sentiria se alguém fizesse isso? Pode ver, Então, é essa forma que a gente precisa fazer. O tempo todo. Ah, mas isso é muito chato? Não, é só você pensar em ser um bom cidadão. E aí eu volto lá na Bíblia, né? Vocês sabem que eu sempre falo, independente de religião, tem que ter conhecimento na Bíblia, né? Ele fala lá, amar ao próximo mesmo. como a ti mesmo, não é? Então, assim, aí a pessoa fala, então eu vou amar como a ti mesmo, como você gostaria, né? Se não falo, eu falo que eu amo, não sei quem, não. É amar amar o próximo como a ti mesmo, como você gostaria que você fosse amado. Não é simplesmente, eu gosto de alguém por gostar, não. Você gostaria? Eu gosto de algumas pessoas que eu não faço nada por elas, né? Então, é isso. Vamos ver um exemplo aí. Professora, desculpa, a Vitória está tentando entrar também. Acho que eu vou minimizar. Ela sumiu. Na hora que ela entrar, deixa eu ver quem está aqui pedindo para entrar. Mas agora ela não está aparecendo para mim. Então, enquanto isso, deixa eu ver se ela solicita novamente para entrar. Alguém quer falar enquanto eu estou esperando aí? Até aí? Está tudo tranquilo? Pronto, a Vitória apareceu. A Djailma já está chegando? Alguém sabe dizer? Ela não mandou nada ainda, não. Então, tá bom. Então, beleza. Então, vou continuar apresentando e quando alguém pedir que minha tela está cheia, vocês me avisam e aí eu volto para a apresentação. Vamos lá, continuar. Então, vamos lá. Segundo Sueli Carneiro, líder e ativista de movimentos de direito dos negros e pertencente ao Conselho Deliberativo da CARE Brasil, o primeiro receio que o debate sobre a diversidade provoca é que se preste à despolitização dos processos de exclusão e discriminação que os diferentes sofrem em nossa sociedade. Ou seja, a forma pelo qual, historicamente, esse diferente vem sendo construído, em oposição a uma universalidade cultural branca e ocidental supostamente legítima para se instituir como paradigma, segundo o qual a identidade ou a diferença dos diversos povos da Terra sejam medidas. Essas questões vêm à tona quando falamos de diversidade como sinônimo de diferença. As diferenças físicas, étnicas, culturais, de gênero, etárias, são um fato, mas não são o foco da discussão. O ponto crucial do debate sobre diversidade é a percepção, a reflexão e a atuação sobre os mecanismos sociais que transformam as diferenças em desigualdade, a ponto de apagar a realidade da igualdade na diferença.
Propõe-se, portanto, que diversidade seja compreendida como um valor, onde estão implicadas e articuladas as seguintes ideias: de igualdade na diferença, de diferença na igualdade, de diferença socialmente transformada em desigualdade. Igualdade na diferença é valorizar a humanidade que provém de todo e qualquer indivíduo, base da ideia de direitos humanos. Mesmo em casos graves de deficiência, a pessoa deve ter garantido o seu direito de livre escolha e convívio social. Então, vamos pegar esse exemplo aí da deficiência. Não está lá na Constituição? Todos os indivíduos têm o direito à educação? Certo? Beleza. Todos os indivíduos têm direito à educação. Ah, mas ele é deficiente. Ótimo, mas ele é um indivíduo. Entenderam? Então, é o quê? Igualdade na diferença. Ele é diferente por conta da deficiência. O fato dele ter deficiência não tira o direito dele ter acesso à educação. Por isso, igualdade na diferença. Entenderam? Oi. Desculpa, a Djalma está tentando entrar. Beleza. Vamos lá. Chamar ele de Jailma. Agora todo mundo chegou, né? Boa noite, Djailma. Vamos lá. Entenderam essa parte aí da diferença, gente? Ô, professora, Então, falando assim, nessa questão da diferença, né? Pode ser entre a questão do gênero, né? Da religiosidade, porque tem muitas religiões que, mesmo sendo diferentes, se conversam, as pessoas se aceitam, se relacionam entre si, né? É isso? Mais ou menos isso? É isso, mas assim, ó, o mais importante que vocês têm que ficar atento na cultura de direitos humanos, de trabalhar essa questão, é assim. Você deu um exemplo muito interessante. Por quê? Você falou, tem pessoas que se respeitam, né, e que conversam, mesmo sendo de... Você pegou o exemplo da religião. Só que, assim, tem gente que não conversa. E vocês entendem que não é a religião, que é o ser humano? É o ser humano que traz isso aí. Não é a religião, não é o que foi estabelecido, é quem faz parte desse grupo, dessa instituição. Então, eu preciso ficar atento, né? E a diferença na igualdade? A diferença na igualdade é você estar atento às peculiaridades das pessoas. Elas devem ser reconhecidas na medida em que impliquem em adaptações para que a sua participação seja efetivada. Essa ideia está na base do surgimento do conceito de diversidade, porque cada um, é o que a gente fala da singularidade, das peculiaridades que cada um tem. Então, nós somos diferentes, mas somos seres humanos. Continuamos sendo iguais. Iguais aonde? Onde que eu sou igual a Geise? Onde que eu sou igual a Djailma? Onde que eu sou igual a Raimunda? Onde que eu sou igual a Eliane, a Júlia, a Vitória, a Ana Paula, a Ana Maria? Eu sou igual aonde? Sou diferente aonde? Eu tenho minhas singularidades, eu tenho minhas peculiaridades. Agora, onde nós todos somos iguais? Todas nós somos iguaizinhas. Todas nós somos indivíduos. Somos seres humanos. A nossa igualdade está aí. Todas sendo seres humanos, somos todas iguais, mas diferentes nas suas peculiaridades, né?
Diferença socialmente transformada em desigualdade. Como é que isso acontece? Diferença socialmente transformada em desigualdade, né? O resgate dos direitos humanos e a valorização da diferença são formas de desconstruir a desigualdade. Essa é a base que fundamenta a prática da diversidade com valor de respeito, né? Então, eu pego, né, e começo a desconstruir tudo isso. Sou diferente, beleza. Não é o fato de eu ser diferente que eu devo ser tratada de forma desigual. Não, eu devo ser respeitada nas minhas diferenças. Continuando, então, é necessário ir além da constatação de que somos todos diferentes. É preciso localizar e corrigir as distorções, minorando, né, ou eliminando os mecanismos produtores de desigualdade. O respeito à diversidade como valor implica em atitudes proativas que levem à contemplação, à ação cotidiana. Esse respeito, ele pode ser medido em graus, seja em uma sociedade ou uma organização, o que nos permite medir o quanto elas se empenham no sentido de promoção de diversidade. Qualquer mudança social é complexa e requer alterações em diferentes níveis de intervenção, tais como vivência, a sociedade, né, no nível cultural, no nível econômico, no nível político. Não é porque uma determinada situação está estabelecida que a gente não pode lutar por mudança, né? As ações afirmativas visam atingir os níveis vivencial, social e cultural, possibilitando, através da convivência, a quebra de preconceitos arraigados. A convivência, a participação social, educacional e econômica dos grupos minoritários na vida da comunidade gerará uma cadeia de transformações que, num crescente, abre possibilidades de inferência nos níveis político e econômico. É o reconhecimento e o respeito pela diversidade como valor considerada criticamente que pode gerar mudanças devidas a esses segmentos populacionais e toda a comunidade brasileira. Então, quando a gente fala dessa questão de você partir para a mudança, de que é possível essa mudança, isso exige de cada um de nós um comprometimento, porque um sozinho não muda, né? Não tem, a pessoa fala assim, uma andorinha sozinha não faz verão, não é? Mas aí, se todo mundo ter esse tipo de pensamento, a gente não muda nunca. Aí, a pessoa fala, Madre Teresa de Calcutá, se eu não me engano, que falava isso. Mas eu sou apenas uma gota no oceano. E aí Madre Teresa dizia, mas o oceano é feito de muitas gotas. Entendeu? Então você tem que ter esse tipo de pensamento. Senão você fala, mas o que eu sou? Eu sou uma gotinha no oceano. Mas se uma gota, mais uma gota, mais uma gota, mais uma gota, mais uma gota, nós movimentamos o oceano. E sempre tem alguém, como explicou lá no eixo da gestão, que é esse mediador de conflito, sempre tem alguém que precisa mediar, né? Senão, ninguém forma pontes. Precisamos fazer ponte. E o que é fazer ponte? Trazer uma realidade que, às vezes, me incomoda, eu não estou satisfeito com aquela situação, aquilo me incomoda. Geralmente a gente fala isso, né, quando nós estamos orientando o TCC. O que te incomoda? Qual o seu objeto de pesquisa? Como é que eu vou fazer meu TCC, professora? O que te incomoda? Qual o seu objeto de pesquisa? O que você gostaria de ver mudança? Aí você fala, eu gostaria de ver mudança aqui. Aí eu sou uma ponte para gerar
uma contaminação positiva de dizer, vamos comigo? Vem comigo, Marcela. Vem comigo, Júlia. Vem comigo, Raimunda. Vamos tentar mudar essa situação? E, às vezes, eu estou lá no meio da situação, tão absorvida naquela situação, que eu não estou vendo que aquela situação é errada. Aí alguém vem de fora e fala, a forma que você está tratando o João, a Maria, não é a forma ideal. Vamos tentar mudar? Quando você faz isso, você dá um passo para dizer, vamos valorizar o outro, vamos olhar para o outro de uma forma diferenciada, e eu começo a caminhar para a mudança. E quando eu dou esse é o passo para o respeito à diversidade. Alguém quer falar alguma coisa? Quando a senhora estava falando, uma andorinha só não faz verão. Se a gente for pensar dessa forma também, professora, é uma forma de se auto-sabotar e se acomodar, né? Achar que Exatamente. tudo está normal e que tudo segue dessa maneira e que a gente não precisa reivindicar, não precisa questionar. Não é? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? É esse o caminho, não tem outro. Sabe por quê? Todos nós precisamos nos reinventar. Eu sempre falo para você, cada um de nós tem os nossos valores, que, que vieram passando, só que o mundo mudou. O mundo vem mudando de uma forma absurda. Então, tem muita cultura de senso comum, que a gente tinha um pensamento errado mesmo. E eu admito isso, mas é devagar com a mudança, para compreender, para ouvir o olhar que o outro quer ter e o que esse outro quer acrescentar à minha pessoa. Talvez a pessoa queira me falar algo, só que eu não dou possibilidades, então eu sempre vou ficar do meu jeitinho, pensando no meu jeitinho. Só que eu costumo dizer assim, se você abrir uma frestinha de possibilidade, aí você já começa a ter a possibilidade de ouvir o outro. Ouça! Talvez o que você vai ouvir não vai lhe agradar, mas você ouviu. É uma mudança? É uma mudança. Como quando a pessoa diz, eu não quero nem ouvir, aí você está fechado para qualquer tipo de possibilidade. E não é por aí. Principalmente quem é educador. Quem é educador, eu falo assim, quem tem bons ouvidos, ouve o que gosta e o que não gosta. Mas você tem que estar aberto para os bons ouvidos. Eu ouço coisa que eu gosto, que eu não gosto, mas eu estou com o meu ouvido aberto. Agora, quando você fala, não, vou fechar meus ouvidos, aí você se fecha até para a possibilidade de ouvir o que você não gostaria e ter a possibilidade de aprender. Porque quando eu abro os ouvidos para escutar o que eu gosto ou não, eu tenho a possibilidade de aprender. Quando eu falo eu não quero ouvir, ou não quero ver, né? Mesmo quando nós vimos coisas que não nos agradam. Às vezes você vê coisa que não te agrada, mas você aprende. Não é bonito o que você viu, mas você fala, puxa vida, eu não quero ser assim. Eu não quero isso é muito feio. Eu não quero isso para minha vida. Mas porque você precisou ver. Senão você não era aberto para aquela mudança. Tem coisas. Eu já dei o depoimento para vocês. Eu tenho anos, né, em escolas. Então, assim, eu já vi coisas em escolas que não me agradaram. Então, eu falei, eu não quero isso para minha vida. Então, eu vou trabalhar aqui porque precisava trabalhar, porque tem coisas que a gente vai ver, não vai gostar. Mas a gente vai precisar, gente. Precisa do salário. Então, você fica. Mas é o que eu falo, dispara currículo. Porque na primeira possibilidade que der, você sai daquela situação. Eu já passei por isso. Me vi em determinadas situações que não me agradavam, mas eu precisava daquele salário. Então, eu tive que ficar. Mas não era agradável, eu aprendi. E aí eu disse, na primeira oportunidade eu vou sair daqui, porque isso me agrada. Senão,
eu fico compactuando com aquilo que não é correto, né? Então, não é agradável. Então, você sai. Maus tratos com criança, mentira na hora de dizer, isso não aconteceu aqui, você sabendo que aquilo aconteceu dentro da instituição. Isso grita, isso sangra dentro de você. Só que, às vezes, você está ali naquela necessidade, precisando, né? Eu já tive coisas que eu vi, que eu precisava, mas eu falei, eu não aguento. É tão dentro de mim, tão cruel, que eu falei, não, eu vou ficar desempregada mesmo, mas eu vou ficar com minha cabeça tranquila de dizer, não, eu não compactuo com você, porque eu quero dormir tranquila. Mas eu sei que, às vezes, muitos não podem. Às vezes, não é nem coisas que incomodam. Às vezes, uma mãe, vou dar um exemplo claro para vocês. Às vezes, a mãe não quer deixar o filho na creche. Só que ela precisa deixar. Ela não gostaria de deixar o filho o dia inteiro na creche, mas ela necessita, é uma questão de sobrevivência. Ela precisa deixar aquela criança lá para ela poder trabalhar. Quando ela vai deixar o filho lá, ela sofre. Ela gostaria de poder deixar o filho um determinado período, mas a necessidade faz ela estar dentro daquela situação. E ela fala, eu vou trabalhar, vou fazer de tudo para quando eu puder, eu tirar meu filho de ficar lá o dia inteiro. Né? Então, tem coisas que vão fazer parte da nossa vida. E a gente sabe que não é o ideal. Às vezes as pessoas me perguntam, o ideal, eu tenho um filho pequeno, o que eu faço? Eu mando para a creche? Se puder, Maire. Tem gente que não vai concordar comigo. Se puder deixar o filho com a avó, deixe. Porque hoje, cada vez menos, as crianças têm oportunidade de ficar com vô e vó. E vó é tudo de bom. Mas ele vai estragar. Não. Vô e vó não estragam. Entendeu? Então, se puder, deixar um pouco. Às vezes, a pessoa já está debilitada, o avô e a avó já tá numa idade avançada. Se puder deixar um pouquinho e esse avô ou esse avô levar para a creche num determinado período, maravilha. Você precisa trabalhar, então, de manhã, deixo com meu pai e minha mãe um pouquinho, mas não vou deixar o dia inteiro, que é muito pesado para eles. E depois eles levam para a creche. Mas a criança tem que ter esse tipo de contato. As crianças, às vezes, passam o dia inteiro ou na escola de educação infantil ou na creche e não têm acesso. E isso é fundamental para esse cidadão, para essa cultura de direitos humanos, para essa cultura de diferença, para essa cultura de diversidade, para essa cultura de respeito, para esse cidadão, né, na nossa sociedade. Então, meu Deus, eu quisera ter mais curtido meu avô e minha avó. E eu aproveitei. Entendeu? Não era próximo, mas eu aproveitei. Meus filhos aproveitam até hoje vô e vó. Entendeu? Às vezes meus filhos saem daqui de casa, meu marido fala, para onde ele foi? Eu falo, foi para a casa da avó. Ele fala, para onde você está indo? Eu vou para a casa da minha avó. Eu falo, aproveite. E daqui a pouco, os avós partem. E às vezes você vê pessoas chorando, dizendo, poxa vida, eu queria tanto que meu filho tivesse aproveitado meu pai. Puxa vida, eu queria tanto que meu filho tivesse passado mais tempo com a minha mãe. E não deu. Entenderam? Então, quando a gente está formando cidadãos, é todas essas questões que envolvem o crescimento desse indivíduo, a cultura de crescer, de ser bons cidadãos. Ok? Então, continuando aí. E o pacto de paz? Então, como é que nós vamos tratar dessa questão da paz? O respeito às diferenças culturais, étnico-raciais, religiosas, as orientações sexuais, de deficiências e de gênero.
devem ser pautados no compromisso com a ética profissional de todos que atuam na unidade educacional. A construção coletiva e a consolidação de uma educação pautada na igualdade implicam a constituição de um currículo que vise a reeducação das relações étnico-raciais e de gênero e a quebra do silêncio sobre essas questões, principalmente quando estamos a falar de bebês e crianças bem pequenas. É comum ouvirmos: as crianças não são preconceituosas e nem racistas. Isso vem de família. O preconceito está na cabeça do adulto. Eu trato todos do mesmo jeito, meninas, meninos, negros, brancos, indígenas, imigrantes. No entanto, vários estudos demonstram que as crianças percebem as diferenças, sejam elas raciais ou de gênero, ainda muito pequenas. Porém, a interpretação que fazem dessas diferenças, ou seja, se entendem como positivas ou negativas, irá depender das informações que recebe dentro e fora do ambiente educacional e de como é essa relação de bebê e os adultos, né? Então, a gente precisa ficar atento a essas questões. Vejamos alguns exemplos. Ana Cláudia Karen Lauer, 20 anos, estudante de enfermagem no Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, sofreu um espancamento nas mediações da faculdade após se queixar à coordenação do curso que estaria sofrendo bullying por parte dos colegas de sala. A aluna disse que era discriminada por ser estudiosa e que, em uma das aulas, não a deixaram integrar um grupo de trabalho. No dia seguinte à reclamação, Ana Cláudia foi acompanhada por 3 colegas do curso até uma praça próxima à faculdade e, em seguida, teria sido agredida com o próprio capacete por uma delas, enquanto as outras 2 observavam. Uma colega que assistiu à cena levou a vítima para dentro da faculdade, onde a garota recebeu os primeiros socorros. No interior do estado de São Paulo, 7 calouros foram vítimas desta objeta prática intitulada para muitos como tradição. No caso em destaque, os calouros sofreram queimaduras de 1º grau decorrente do arremesso de um produto que, a princípio, seria creolina por parte dos veteranos. Então, vamos dar uma pausa aí para vocês se posicionarem, né, sobre esse posicionamento. Então, o que vocês acham disso? Por que a gente está falando só de adultos? Porque o nosso tema é direitos humanos na universidade. Porque, isso não acontece na universidade. Acontece. Essa questão de isso, durante anos eu fui coordenadora, e quando os alunos não apareciam na primeira semana. Então, quando eles faziam matrícula, na Uniban, essa prática era ilegal, né, de receber os calouros, né, e vamos batizar os calouros. Então, eu não vou na primeira semana porque eu tenho medo. Não, pode vir que aqui não acontece. Tinha segurança na faculdade e ninguém ia praticar nada. Mas a gente sabe que isso acontece. Às vezes eles fazem uma festa para recepcionar os calouros. Isso acontece no Exército, né? E aí tem essas práticas. Então, por que esse pacto, né, de direitos humanos foi idealizado no ano de 2016? Exatamente por conta dessa falta de respeito que tinha, né? Cortar o cabelo, né? Primeira semana, pintar, jogar determinado tipo de substâncias nos que eram calouros. Tinha gente que ficava treinando, né, o RA, para na primeira semana passar na catraca e o pessoal perguntar qual o seu RA, porque aí
Ele não sabia e falava, não, você é calouro e você vai sofrer determinado tipo de, né, passar por um batizado por nós. Então, muitas pessoas sofreram esse tipo de violência, né? Esse tipo de perseguição, esse tipo de intolerância. Vocês não sofreram nada disso, né? Professora, eu quando foi em 2007, quando eu comecei a fazer o curso de psicologia, eu tinha muito medo. Essa prática aí de decorar o RA, eu fiz isso. Eu fiz isso porque quando a gente saía, né, quando a gente descia, estava lá o pessoal esperando realmente, os alunos esperando Os veteranos esperando os calouros. os calouros para recebê-los, né, para fazer essa recepção. Eles ficavam com baldes de tinta, eles jogavam muitas coisas. Eu tive muito medo mesmo. E a senhora vai falando assim, foi passando um filme na minha cabeça, porque eu não sei, assim, o que leva eles a entender e saber que a gente é calouro. E graças a Deus, assim, eu cheguei a ser suja, a minha roupa sujou de tinta, mas graças a Deus eu consegui passar. Mas teve gente que não conseguia, quando chegava assim no pátio, lá no saguão, para passar a catraca para sair, tava o pessoal lá esperando com balde de tinta, fazia pedir esmola, fazia um monte de coisa. E mulheres que tinham cabelo e eles cortavam o cabelo das mulheres, né? De uma forma absurda, violenta, né? Porque tem que pegar, a pessoa não quer cortar o cabelo, né? E assim, de agressividade, porque é uma violência, é uma violência física, porque está tirando uma parte de você. E fora o constrangimento, alguém te segurar, alguém te abordar, uma violência gritante, né? Então, alguma de vocês tem história na família que queiram falar dessa questão de violência, de intolerância? Boa noite, meninas, boa noite a todas. Eu não tenho nenhum caso na família, mas assim, eu tive muito medo quando minhas filhas iniciaram a faculdade, tanto no início da faculdade quanto no final, porque às vezes até mesmo aqui na Radial acontecia de ver, né, muitos jovens, né, pedindo moedas, né, dinheiro no farol, e acontecia eles pintados também por conta da faculdade, né, que haviam iniciado ou estavam finalizando a faculdade. Então, assim, eu fiquei com muito medo e eu sempre ficava atenta, com medo disso acontecer com elas, mas graças a Deus não aconteceu. É assim, quando termina a faculdade, por exemplo, várias vezes era o último ano da faculdade, eu não conseguia, o último dia de aula, eu não conseguia dar aula. Era toda a turma que eram os que iam se formar, eles iam com aquele apito, e a gente não conseguia, né? Quando é o início, que é a cultura do bicho, né? Ah, ele é bicho, ele é bicho, ele é bicho, então vamos pegar os bichos. Aí a gente ficava mais atento a essa questão, eu era coordenadora, imagina, se qualquer aluno sofresse qualquer tipo de agressão, de violência, evidentemente que ia parar na minha pessoa, porque quem é coordenadora do curso? Ah, os pais vinham, por isso que fala que você precisa mediar conflitos. Então, a gente conversava muito na primeira semana, orientando os seguranças, fiquem atentos, não fiquem na porta da universidade, faça o entorno, porque às vezes pega uma pessoa, como esse depoimento aí, e leva a pessoa para uma determinada praça, e em nome da faculdade, e em nome da instituição, praticam atos violentos, né? Que não é a cara da instituição. Então, é preciso ficar bem atento sobre essas questões. Professora, as minhas Fala, meninas também, Raimundo. nenhuma delas sofreu agressão, assim, quando começaram, nenhuma das três. Porém, a mais velha, quando ela fez UniABC, né, ela estudava na UniABC, ela sofreu discriminação. Por ser o curso de pedagogia, os outros cursos, né, os alunos dos outros cursos, falavam que era o curso de corte e costura, o de pedagogia, eles diminuíam, né? Mas, assim,
Com relação a ser calouro, nenhuma das três, graças a Deus, nenhuma. A mais nova fez a Embi Morumbi, tinha muito isso aí na entrada, mas ela conseguiu, por ela fazer de manhã, nenhuma dela, nem ela, nem as colegas delas, sofreram, não. Isso aí não, Então, mas tinha. mas tinha isso. A Embi Tinha. Morumbi FM1, eu dava aula na FM1. Um dia minha aluna chegou, professora, porque tinha que passar pela turma do direito, o pessoal do direito, tipo, fez essa forma pejorativa. Eu falei para ela o discurso. Falei, olha bem no olho dele e fala, meu querido, você está no curso de direito? Seus professores de direito se formaram com quem? Com professor. Que tipo de discriminação é essa com o professor se você está numa faculdade de direito, cursando, não é todos os professores do curso de direito que são advogados? Entendeu? Tem disciplinas lá que vão tratar de outras questões que são professores, mas não importa, todos são professores e cabe respeito. Por isso que quando eu começo as minhas aulas, eu falo para vocês mesmas precisam ter dentro de vocês essa valorização. Porque se vocês não gostarem de vocês, quem é que vai gostar? Não estou falando nem de profissão. É acordar todo dia e dizer, eu gosto de mim, mais que meu marido. Gosto do meu filho, mas eu gosto de mim. Gosto do meu marido, mas eu gosto de mim. Gosto da minha mãe, mas eu gosto de mim. Senão, quantas jovens que vê mãe humilhando o filho, e se você gostar mais de você, fala, eu gosto da minha mãe, mas mãe, eu gosto de mim. Senão você se anula, se anula, se anula. Quando você olha para você, você está dentro do ostracismo. Né? O que a ostra faz? Ela é linda. Né? O que a ostra tem lá dentro? Uma pérola. Mas se a ostra não abrir, ninguém vai ver essa pérola. É verdade. A gente Então, passa, pelos nossos filhos, eu falo por mim, a gente passa anos se diminuindo, achando que, assim, valorizando eles, elas no caso, né, que eu não tive eles, só tive elas, e você vai se diminuindo, é como a ostra mesmo, vai entrando naquele casulo ali e não vê maneira de sair, não vê forma de sair, né, daquilo. É bem complicado isso, bem complicado. na verdade, Raimunda, a palavra não é nem diminuição, é anulação. Anulação, realmente. Eu me anulo em função do bem querer, do bem dele. Quantas mães está dividindo o bife, o filho fala, eu quero mais, ela dá o bife para ele. Sim, com certeza. Uma vida inteira dando bife para ele, dando bife para ele, dando bife para ele. E aí, às vezes, né? Eu não sei se vocês conhecem a história do filho da caolha. Não, não conheço. O filho da caolha, a caolha, né? Ela tinha um olho vazado. E ela ia levar o menino na escola, e aí o pessoal falava, o filho da caolha, o filho da caolha. E ele foi crescendo ali, né? Ele era pequeno, e depois ele começa a estudar um ensino fundamental, e aí um dia ele fala para ela, mamãe, eu posso ir com a vizinha? Ele não queria mais ir com a mãe, porque ele tinha vergonha de toda hora que ele passava, falava, olha o filho da caolha. E aí ela se anula, ela queria levar o filho na escola, mas ela se anula e deixa esse menino ir com a vizinha. Então, ele é pequeno, tá no início do ensino fundamental, e ela se anula, e esse menino começa a ir com a vizinha. Né? Por isso que eu falo a importância da sociedade. Não era ele, mas era a sociedade que falava, olha o filho da caolha, olha o filho da caolha. E aí, ele cresce com aquele estigma, e aí depois ele começa a ir para a escola sozinho, e essa mulher se anula, se fecha, porque ela estava cansada de ouvir. Então, ela se fecha, vai para esse mundo dela. E cresce, ele se forma, e vai estudar fora. Vai estudar fora, muda de cidade, né? E não volta mais para a cidade. Cresce lá,
ele consegue um emprego, casa, não convida essa mãe para o casamento e vive uma vida lá fora. E um dia ele cruza com as pessoas da cidade, lá nessa outra cidade, e sabe, e a minha mãe, sua mãe está lá, está viva e tal. E aí um belo dia ele vai e um vizinho fala, você não quer visitar sua mãe? Sua mãe está muito doente. Muito doente, você não quer visitar? Ele falou, eu tenho tanto trauma, eu sofri tanto com essa mulher, você não sabe o quanto que eu sofri. E aí, ela vem a falecer. E aí ele vem para o enterro. Vem para o enterro, participa do enterro, traz o neto, essa história aí, né? O neto foi privado de viver uma vida com a avó. A nora foi privada de viver uma vida com a sogra. E aí, após o enterro, vai lá, aí retoma, adentra o espaço onde ele viveu, aí vem memórias, aí ele lembra de coisa, aí ele fica emocionado e fala, tia, eu sempre quis perguntar para minha mãe, e não perguntei, eu sofri tanto, como é que minha mãe foi ficar desse jeito, com aquele olho vazado, de uma forma que as pessoas tinham repulsa, que ninguém gostava de olhar para ela. Ela fala, meu filho, quando você era pequeno, estava comendo, ela se distraiu, e você era pequeno, enfiou sem querer um garfo no olho dela. Por isso o olho dela era vazado. E aí, esse adulto não era mais uma criança, não era mais um adolescente, ele era um adulto. Ele ficou com essa cultura de remorso pelo resto da vida. E quem tinha causado isso na mãe era ele próprio. Então, às vezes, isso é a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. E que, às vezes, não consegue, né? Então, é melhor eu sair de cena do que me colocar no lugar do outro, do que... Lembra que eu falei, você abrir a possibilidade para, pelo menos, escutar? Lembra quando a gente começou a palestra, eu falei, às vezes, o que você vai escutar não é bom, mas você precisa escutar. Se você fala, eu não quero ouvir, você nunca vai saber. Né? Então, essas questões, é só uma historinha para vocês ficarem atentos com essa questão do respeitar o próximo, né? Respeitar o outro. Então, vamos voltar aqui. Reflexões do porquê de tanta violência. Os indivíduos têm olhado muito para seus problemas particulares? Vocês acham isso? Cada um tem olhado para o seu umbigo? Por que será que isso acontece? Quem poderia me dizer, de maneira rápida, um problema da sua vida? Quem aí quer se habilitar? Agora, quem poderia falar, eu estou com um problema? Nossa, só tem turma que não tem problema. Professora, eu acho que todos nós temos problemas. Cada um de uma maneira diferente, mas não podemos nem questionar, né? Temos que agradecer todos os dias de estar viva com saúde, graças a Deus. Eu tenho comigo assim. Então, Silvana, você ao mesmo tempo que falou, na verdade você não contou um problema, você disse, todo mundo tem um problema, mas vocês, ainda que não seja de vocês conhecem alguém que fala, você fala, tudo bem? A pessoa, estou com tanto problema. Eu conheço muito. Até a forma de falar da pessoa já, evidentemente que nós temos um monte de problemas. Um monte. Não é fácil lidar com os problemas, não é? Mais alguém quer falar sobre o problema?
Alguém tem algum problema aí? Problema é que não falta, né? Como a Silvana falou, como você mesmo falou, todos nós temos problemas. Porém, Deus é tão misericordioso com cada um de nós, que os problemas ficam tão pequenos, né, que não vale a pena estar ressaltando os problemas. Nós só temos que agradecer a cada dia por nós estarmos com saúde, nossa família com saúde, nós temos o nosso pão de cada dia. Isso é maravilhoso. Então, os problemas se tornam pequenos, nós vamos contornando eles no dia a dia, né? Porque eles nunca vão deixar de existir, sempre nós vamos ter problema. Se cada dia que nós acordarmos e ai, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, gente, só vai aparecer mais problemas. Nós só vamos ficar mais doentes. Todo dia você acorda com uma dor, você acorda reclamando, aquela dor não vai findar nunca, ela vai estar sempre ali, vai estar te acompanhando. Então, eu acho assim que diferente dos problemas que nós temos que agradecer pelos que nós não temos, né? Exatamente. Mas isso eu acredito também que é um olhar do pedagogo. Porque nós, como aprendemos a lidar com crianças, que vai exigir da nossa profissão essa questão, naturalmente a gente já começa a se preparar para dizer, pô, eu não posso reclamar, porque eu tenho 40 para enfrentar. Imagina se você começar a perguntar para a criança, né? Tem problema? Você tem problema? Ela vai falar, não, professora, mas meu pai está desempregado, lá em casa faltou comida, aí você sai com sua cabeça com 40 problemas dos seus alunos. Então, você fala, não, eu tenho que chegar lá sem problema, mas a gente encontra muitas pessoas. Evidentemente, como eu comecei falando da palestra, nós estamos vivendo um ano, 2 anos pandêmicos, e a pandemia trouxe esse tipo de reflexão para as pessoas falarem, olha, eu vou parar de reclamar, porque tem coisa pior aí. Mas a gente sabe que tem problemas. Mas, no final da nossa palestra, eu vou mandar todo mundo entrar dentro da máquina resolvedora de problemas. E aí, ninguém mais vai ter problemas. Vamos continuar aqui. Olha que beleza. Que beleza, né? Olha, uma máquina resolvedora de problemas é tudo que a gente quer. O que são, então, os direitos humanos? Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem direito à vida, à a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem discriminação. O Dia Internacional de Direitos Humanos estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. Desde o estabelecimento das Nações Unidas em 1945, em meio ao forte lembrete da barbárie da Segunda Guerra Mundial, um de seus objetivos fundamentais tem sido promover e encorajar o respeito aos direitos humanos para todos, conforme estipulado na Carta das Nações Unidas. Considerando que os povos das nações reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade dos direitos, né, entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e as melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal de Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Preâmbulo da Declaração Universal de Direitos Humanos. Falo, tudo é bonito, né? É bonito, vou ler novamente. Todos têm direitos à fé no valor do ser humano, na igualdade de direitos entre homens e mulheres
e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal de Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, né? Documento aceita tudo, né? Os direitos humanos são comumente compreendidos como aqueles direitos inerentes ao ser humano. O conceito de direito humano reconhece que cada ser humano pode desfrutar de seus direitos humanos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo, origem social ou nacional ou condição de nascimento ou riqueza. Os direitos humanos são garantidos legalmente pela Lei de Direitos Humanos, protegendo indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade humana. Estão expressos em tratados do direito internacional, consuetudário, conjuntos de princípios e outras modalidades de direito. A legislação de direitos humanos obriga os Estados a agir de uma determinada maneira e proíbe os Estados de se envolverem em atividades específicas. No entanto, a legislação não estabelece os direitos humanos. Os direitos são direitos inerentes a cada pessoa simplesmente por ela ser humano. Tratados e outras modalidades do direito costumam servir para proteger formalmente os direitos dos indivíduos ou grupo contra ações ou abandono do governo, que possam interferir no desfrute desses direitos humanos. Os direitos humanos, né, as características deles são, os direitos são fundamentados sobre respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa. Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas. Os direitos humanos são inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Eles podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um tribunal e com o devido processo legal. Os direitos humanos são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Então, você não pode dividir, você tem direito, né? Na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros direitos. E todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. Então, já que eu falei para vocês que ia dar máquina para vocês, né? Então eu queria que vocês levassem como lembrança desse dia a certeza de que cada um de nós não tem problema. A gente, na verdade, não tem problema mesmo se for pensar nessa questão de vivenciar as nossas liberdades, o que a gente acredita, o que cada um idealiza. Então, eu vou colocar para vocês aqui, para vocês olharem com atenção a máquina resolvedora dos problemas. Vamos lá, ver se vocês conseguem visualizar. Estão vendo aí? Sim. Sim. Máquina resolvedora dos problemas. Então, vamos lá.
Professora, tem algum som? Acho que ela não ouviu. E aí? Tinha som, professora? Oi? Tinha som porque estava sem áudio Ah, aqui. não acredito. Eu vou. Mesmo assim, deu para entender, professora. Deu, né? Mas eu vou Sim, depois, então, mandar mas para está sem vocês. som. Ah, que triste. Mas tudo bem. Ver como é que eu vou sair daqui agora. Pronto. Então, depois eu vou compartilhar com vocês, tá bom, gente? Então, era isso que eu queria falar para vocês, né? No dia de hoje, para que vocês tivessem essa reflexão sobre os direitos humanos, pensar sobre a nossa importância e de tudo que a nossa profissão exige. Como eu disse, é no dia a dia, na diversidade que nós vivenciamos no nosso entorno, no nosso caminhar, que nós vamos levando. Não é tarefa fácil, não, mas a gente supera, porque isso é essencial. E como eu sempre falo para vocês, nós vamos sair bem diferentes dessa pandemia, com muitas perdas, porque perdemos muitos, mas também vamos sair diferente no sentido de dizer, nós temos garra, isso não foi brincadeira. Quando vocês estiverem explicando para as próximas gerações, que vai estar no livro, quando vocês abrirem o livro de história, vai estar lá. O surto do Covid-19, né? E aí vocês vão olhar e vão dizer, eu vivi isso. E isso que está escrito aqui nesse livro, não estão contando direito, não. Isso foi cruel, mas isso nos ensinou também a ter um olhar para o outro, né? Muita gente aí que olhava só para o umbigo começou a olhar para o outro lado e dizer, não, eu preciso mudar, eu preciso ter um olhar diferenciado. Tá bom?